Olá, professor, professora, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Sérgio Alexandrino e você está no canal Voz e Vez do Professor. Nesse canal, o nosso tema principal é educação. Se você faz parte da educação, trabalha na escola ou simplesmente quer saber o que é que está acontecendo na educação, o seu lugar é aqui com a gente. Então faz o seguinte, se inscreve no nosso canal, ative o sininho das notificações, que assim que tiver qualquer novidade na educação, nós faremos um vídeo e traremos aqui para você. Vem fazer parte da nossa família, vem com a gente, vem! Bom, pessoal, o tema do nosso vídeo hoje é professor contratado, injustiças e lutas. Bom, pessoal, eu fiz uma avaliação geral do Brasil, não é de um estado específico, do Brasil, e descobri o seguinte: mais da metade dos professores no Brasil, nas escolas estaduais, são contratos temporários. Bom, ou seja, sem estabilidade, sem direitos básicos e sem valorização. As minhas informações são baseadas no Censo Escolar 2023 feito pelo Ministério da Educação. Nunca se levou em consideração qual o tipo da contratação do professor. Nesse censo, eles levaram se o professor é efetivo, estável ou temporário. O Brasil tem somente nas escolas estaduais, não está do município nem particular, só estaduais, 690.406 professores, dos quais 51,6 são professores contratados, apenas 46,5 são professores efetivos. Na função é a mesma coisa, não interessa se é efetivo, contratado ou estável, a aula é dada do mesmo jeito, a preparação é do mesmo jeito. O que é que muda? Os direitos. O professor efetivo tem direitos de valorização, de progressão na carreira, de aposentadoria, de quinquênio, etc, etc, etc. O professor contratado não tem direito. Quando encerra o contrato no Estado, não tem direito a uma indenização, não tem direito a nada. Ele sai como ele entrou, com uma mão na frente e outra atrás. No caso das prefeituras, ainda tem CLT e o professor tem direito a fundo de garantia, tem direito a seguro-desemprego. O professor do Estado não tem. Encerrou o contrato, já era. Bom, nas escolas estaduais, nós temos 83,6% dos estudantes. Então, a maioria dos alunos estudam em escolas estaduais, que é a mais precarizada em matéria de professor, que não valoriza, e vão no contrato temporário. Mas como é que surgiu esse contrato temporário? A Constituição de 1988, no seu artigo 37, inciso 9, diz a necessidade da contratação de funcionários públicos, para preenchimento da falta do funcionário efetivo. Baseado nisso, em 1993, saiu a Lei 8.745, que autoriza a contratação temporária, liberou a partir dessa lei aí. Só que, pela lei, a contratação é para substituição do professor titular quando ele entra em licença médica, quando ele se aposenta no meio do ano e o restante do ano vai ficar sem professor, então contrata o professor temporário. Nesses casos excepcionais, que o idealizador da lei achou que seria no máximo de um ano. Mas os governos estaduais, para a economia de dinheiro, eles deixaram que fosse acumulando os professores contratados. Bom, aquilo que seria uma exceção tornou-se uma regra.
Então, os governos estaduais, não muito preocupados com a educação, não fazem concurso. Com isso vai acumulando professor temporário, né? E o estado com menos professores contratados é Minas Gerais, que tem cerca de 10% dos professores. Os estados de Tocantins, Acre, Espírito Santo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul têm menos de 1/3 de professores contratados. Agora, o São Paulo, que se gaba, né, por ser isso, ser aquilo e outro, na educação é um flagelo. Não interessa o partido, não interessa o governo, né? Interessa que 50,7% dos professores de São Paulo são contratados. Se você não é de São Paulo, eu vou te contar uma coisa. Este ano, a atribuição para o professor contratado foi uma humilhação, foi uma avacalhação. Mas isto é um projeto. Sabe por quê? Porque aí o professor temporário se sente sem vínculo. Ele se sente fragilizado. E nessa fragilização dele, o Estado explora. Porque qualquer coisinha você vai ser mandado embora. Você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. O professor contratado não tem os direitos básicos. Então, ele sofre um terror. Porque se ele qualquer coisinha, o contrato é extinto. E pela lei ele não tem direito a nada. Ele sai com uma mão na frente e outra atrás. O professor contratado não tem estabilidade, né? Sem garantia de trabalho, sem plano de carreira, sem assistência médica, que todos os outros têm, com restrição do número de faltas e fácil rescisão de contratos. Isso é um projeto para você manipular, para você coagir, porque você manda o professor efetivo fazer alguma coisa, ele pode recusar ou não, porque ele tem estabilidade. Você não vai mandar ele embora porque ele não quis fazer alguma coisa. O professor temporário, além de ser obrigado a fazer, ainda corre o risco de que entre os próprios gestores se cultue uma má fama dele e ele não consiga mais pegar aulas. Eu vou usar São Paulo como exemplo, porque é o meu estado e eu conheço mais o dia a dia do professor aqui, né? No estado de São Paulo, são 149 mil professores contratados. O governo abre um concurso para efetivação com 15 mil vagas, ou seja, um pouquinho mais de 10%. Na realidade, teria que ter no máximo 10, 15% de professor contratado. A maioria tinha que ser efetivo. Por quê? Porque aí ele tem garantia de lei. Eu anotei aqui os direitos do contratado e do efetivo, do professor concursado e do professor que é temporário. E ele é temporário não é porque ele não quer, não é porque ele quer não, gente. É porque não tem concurso para você ingressar. E quando tem, 297 mil professores para 15 mil vagas, que foi o que aconteceu no último concurso. E se você não é de São Paulo, o último concurso aqui teve mais recurso, mais liminar do que todos os concursos da história. Teve questões canceladas, teve uma disciplina que teve 8 questões canceladas. Para ser aprovado na disciplina, você tinha que acertar 6. Com 8 canceladas, passou todo mundo. Então, é um concurso organizado de qualquer jeito, sem critério. No concurso não devia ter uma questão cancelada, a não ser por erro de digitação ou algum erro extracurricular. Mas foi um regaço. Veja a situação do professor contratado e o professor efetivo. Falta.
justificada, que é aquela falta que fura um pneu, que você tem uma indisposição, né? Que acontece alguma coisa, você justifica a falta. Professor efetivo, 24 faltas por ano. Professor contratado, 3 por ano, e não pode ser 2 no mesmo mês. Injustificada, o professor efetivo, 20 por ano, intercaladas, ou 15 consecutivas. Professor contratado, 1 por contrato, ou seja, 1 por ano. No caso de São Paulo, são 3 anos, né? Eu não sei como é que fica aí do cara, se é os 3 anos ou se é cada ano, tá? Falta médica, 6 por ano, tanto o contratado quanto o efetivo. Licença saúde, o professor efetivo, sem limite, ele pode tirar quantos dias ele precisar para tratamento de saúde. O professor contratado em São Paulo, até 15 dias ele é afastado. Só que, se ele tiver aula em substituição, que é a função do professor contratado, ele perde as aulas, porque não tem substituto do substituto. Sabe como é que é? Se ele está substituindo o professor titular, não pode ter um professor substituindo ele. Então ele perde as aulas. Quando ele voltar, o salário, caiu. No caso de licença médica superior a 15 dias, a partir do 16º dia, ele vai para o INSS. O auxílio doença do INSS é um salário mínimo. Suponhamos que seja um professor contratado que esteja alocado numa escola de período integral. Ele recebe R$7.000 bruto. Dando os descontos lá, não sei o que lá é, os 5.800, 6.000 ele vai receber. Aí ele fica doente, ele sofre um acidente, por exemplo, bate o carro, cai da moto, né, cai da escada, acontece um acidente com ele. Ele passa a receber R$1.400 por mês, né? E se o contrato dele se encerrar no meio da licença, acabou. Entendeu? O contrato dele está extinto, já era. Ele não tem direito a mais nada. Tá vendo como é que é difícil? Licença para tratamento de saúde da esposa, do filho, não tem direito. O professor contratado não pode tirar licença para cuidar do filho, para cuidar da esposa ou do esposo, para cuidar do pai ou da mãe. Ele não tem esse direito. Licença médica parcial, que é aquele dia que você vai na consulta e depois da consulta você vem para a escola dar aula, ou você sai antes do período para ir numa consulta. Professor efetivo, 3 horas, sem limite. Ele pode ter várias consultas e usar essas 3 horas. Professor contratado, 2 horas e 1 por mês, no máximo 3 por ano. Você está vendo que o professor contratado não tem direito a nada, fora o risco de não ter aula o ano que vem, fora o risco de aparecer um professor contratado que foi para uma função e não se adaptou, retorna, o professor perdeu aula, sem garantia nenhuma, sem uma indenização, sem poder entrar com seguro-desemprego, simplesmente no dia seguinte ele está desempregado, sem indenização nenhuma. A professora Márcia Giacomini, da Unifest, diz o seguinte, que o professor contratado é uma forma de contratação mais barata, que resulta em desvalorização do próprio professor e afasta os bons professores da educação. Este ano, o que eu tenho visto de gente que vai estar saindo do magistério, professores com 15, 20 anos de serviço, que não tem um programa de continuidade do trabalho dele, porque quando termina o ano, o professor efetivo, o ano que vem volta na mesma escola.
O que deveria ser com o professor contratado. Não surgiu o professor, ele continua, né? Mas não, ele vai pro listão e cada ano numa escola. Não dá para você ter um programa a longo prazo, a médio prazo, né? Porque no ano aí você fica conhecendo os alunos, dá para você fazer um trabalho mais específico. Não, é o que dizia Darcy Ribeiro: educação não é um programa, é um projeto. É um projeto de governo para manter sobre o domínio. O professor Haroldo Rocha diz o seguinte: esse professor Haroldo Rocha é do movimento Profissão Docente. O país precisa de uma legislação específica para o professor contratado, para garantir esses profissionais que não são tão importantes e nem tratados com importância, né? Os direitos fundamentais, como licença médica, férias, rescisão contratual, um salário por ano, já aliviaria até o professor se encontrar. O Estado não pode ficar anos sem contratar efetivos. Teria que ter uma lei de que o Estado não pode ter mais de 20% de professor contratado. E esses 20% não pode ultrapassar 10 anos. Toda vez que o governante brasileiro encontra uma brecha na lei, ele vai pela brecha. Por que que no Brasil poucos estados pagam o piso salarial nacional? Porque acharam uma brecha. Em São Paulo não paga, né? Eles pagam um complemento. E aí, quando vai anunciar o salário do professor, eles usam a nova carreira. Só que a nova carreira não está regulamentada, tá? Não tem progressão de você melhorar o seu salário ao longo do tempo. Não tem isso ainda, não foi regulamentado, né? E você perde quinquênio, você perde sexta parte, você perde direitos básicos. Então, o que é que o Brasil precisa fazer? Nós precisamos lutar para que o professor contratado tenha no mínimo, para não ter nada, para não dar nada para o professor contratado, uma legislação que lhe garanta uma indenização na hora que terminar o contrato, tá? E uma garantia de continuidade no trabalho dele. Tá bom? Espalha esse vídeo para ver se chega em alguma autoridade e essa autoridade resolva tomar uma atitude. Pessoal, o vídeo de hoje é esse. Deixa um comentário, o que é que você acha. Você é professor contratado? Conta uma experiência sua aí para o pessoal saber o que passa um professor contratado. O vídeo de hoje é esse. Beijão para você. Até o próximo.